minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Dava sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Dava sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, a ser um com você, a ser um com você, ser um com você, ser um com você, a ser um com você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite para quem chegou depois, boa noite para quem está online, boa noite para quem está aqui de novo. Amém? Essa canção é bem simples e antiga. Ela é uma oração de confissão da certeza da presença de Deus dentro de nós. Quando ela diz: a tua presença é real aqui neste lugar, não pense só neste lugar, porque
Jesus ele está neste lugar. Mas mais do que isso, você está neste lugar. Eu sempre gosto de cantar ela fechando os olhos e olhando para dentro de mim e sentindo que Ele é real dentro de mim e dentro de você. Amém? Sua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar. Então o que nós fazemos? Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei, adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar, dentro de mim, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui no lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. nós adoramos tua presença. Maravilhoso. Posso te sentir muito mais do que o ar que eu respiro, Senhor. Muito mais do que o meu próprio corpo, eu posso sentir a tua presença. Eu te adoro. Eu te louvo. Eu me rendo totalmente ao Senhor. Vida minha, amado da minha alma. Eu te adoro, Senhor, maravilhoso, 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 grande, exaltado em nossas vidas, nós te adoramos, porque tua presença é magnífica dentro de nós, sim. Nos rendemos
somente a tua presença. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, totalmente, totalmente. Então adorarei, então eu louvarei, louvarei a ti, Senhor. Então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Oh, glória. Mais chuva caindo em Maceió. Coisa boa. Isso tá ficando bom aqui pra gente fazer as nossas reuniões, né? Nossa, adoramos Jesus. Nós adoramos a calmaria da tua presença em nós. Adoramos, Senhor, que na quietude nós podemos sossegar a nossa alma, ouvir a tua voz, acalentando os nossos corações e nos dando a certeza de que o Senhor tem tudo sob controle. Incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. No teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. Mais uma vez, como é incrível. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre até
rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontram rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre eu vou te amar. Que o meu coração é teu e pra sempre eu vou te amar. Toda eternidade eu vou te amar. Meu coração E pra sempre vou te amar. Oh, amado Senhor, nós te adoramos, Pai. Te agradecemos por ter cuidado das nossas vidas. Te agradecemos pelo teu controle, pelo teu amor, pela tua graça infinita. Te agradecemos, Senhor, porque assim como essa chuva cai aqui em Maceió, e lava todas as coisas, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, dia após dia, vem nos enchendo, vem nos restaurando, vem nos limpando. Nós te louvamos por isso, Deus. Louvamos porque o Senhor inunda todas as coisas, todos os ambientes. Te louvamos porque o Senhor envolve todas as coisas com a tua presença. E tudo que nós temos a dizer é que nós queremos ser teus cada vez mais. Que nós sabemos que todas as coisas vêm de ti. O amor que existe em nosso coração vem do Senhor. E para o Senhor nós queremos retribuir esse amor. E o mais incrível é que quanto mais nós retribuímos esse amor para o Senhor, mais o Senhor nos ama. E é maravilhoso entrar na intensidade do teu amor, da tua presença. Algo tão maravilhoso, algo tão incomensurável, algo tão profundo, profundidade das riquezas, profundidade do conhecimento do Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor? Mas nós a cada dia temos aprendido a ter a mente de Cristo. A tua vida em nós, a tua graça em nós. Por isso nós te adoramos. E te agradecemos porque o Senhor tem tudo sob controle. O Senhor veio do céu e voltou para o céu, e todas as coisas vêm de ti e voltam para ti. Assim como a terra aqui
estava na terra, foi ao céu e agora volta. Da mesma forma como essa chuva cai, assim o teu amor a cada dia é derramado sobre nós. E nós te adoramos por isso, Deus. Soberania, honra, glória e riquezas estão diante de ti. O amor, o louvor e a adoração, e a glorificação e a honra e a soberania nós declaramos ao Senhor, Senhor das nossas vidas. Maravilhoso, maravilhoso. A Ele a
tua força interior que há em nós. Cada célula do meu corpo te adora. Cada pensamento da minha alma te adora. E o meu espírito foi feito de ti. E é ele que realmente te adora. Ai, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Nós te adoramos. Sim, nós te adoramos. Adora, adora. Amado, amado. Amado, amado. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Muito obrigado por esse momento que eu pude entrar na eternidade e contemplar a tua glória. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se permitiu que eu te conhecesse. Muito obrigado, eu te adoro. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre nos conduz à verdade, que é Jesus. Muito obrigado. Eu te adoro. Te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar a respeito de Jesus. Guia-nos. Jesus falou que enviaria o Espírito da verdade e nos guiaria a toda a verdade. Guia-nos a verdade. A tua palavra é a verdade. E sempre teremos o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória, para sempre. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ninguém escutou isso também? Obrigado. Continuamos aqui a nossa angulação. Jesus. Quem chegou depois da transmissão, boa noite. Após um breve momento de eternidade. O que seria um breve momento de eternidade? Vou explicar para você. Tudo que é espiritual é eterno. Tudo que é eterno não tem tempo. Está escrito na Bíblia? Ele falou assim, porque para mim um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí você entende assim que um dia para Deus demora muito tempo de passar. Ele quis dizer, não é isso, ele quis dizer o seguinte, isso não faz diferença. 1 ano, 1000 dias, 1000 anos, 1000 dias, 1000 dias, 1 ano, ele está. A eternidade ela existe. A eternidade não tem tempo. Então quando você fecha os olhos e adora, você sai do tempo e entra na eternidade, ainda que esteja contando o tempo no seu corpo mortal. Mas o seu coração está no lugar que é eterno.
E o que vale na eternidade não é o tempo. O que vale na eternidade é a intensidade. Como assim intensidade? Você pode passar o dia inteiro dizendo: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Deus. Isso seria só uma repetição, da boca para fora. Se bem que é impossível você ficar o dia todo dizendo: eu te amo, Deus, para ele não se manifestar a você. Eu já fiz esse teste e foi maravilhoso. No começo eu não sentia nada, mas depois... Mas você pode passar o dia todo dizendo: eu te amo. Você pode passar a vida toda dizendo: eu amo Jesus, sem nunca amá-lo de verdade. No entanto, você pode, uma vez na sua vida, dizer um eu amo Jesus para ele de uma maneira tão profunda, tão sincera, tão intensa, que aquele momento ele vai ficar gravado dentro do seu coração de maneira eterna. Por quê? Porque esse momento ele é eterno. Tudo que é eterno ele permanece. Tudo que é eterno já é. Ele existe. Tudo que é eterno é perfeito. Então quando você entra para o lugar da adoração, está saindo da gravação o som. Quando você entra no lugar da adoração, você entra no lugar que é eterno. Então pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora, pode ser meia hora. O que importa é que seja sincero. Você quer passar muito mais tempo lá, com certeza. Mas o que importa é que seja verdadeiro. Só tem 2 pessoas que sabem se a sua adoração é verdadeira ou não. Não, não é o pastor. Não, não é a pessoa que está do seu lado. Só tem 2 pessoas que sabem se a sua adoração é verdadeira ou não. Você e Deus. Só você e o Eterno. Então, da parte dele está pronto. Da parte dele já é verdadeiro. Da parte dele é eterna. Então vamos aprender a mudar da nossa. Amém? Amém. Hoje eu quero ensinar sobre fundamento da fé. Ou fundamentos de fé. Porque existem vários tipos de fé no mundo. Mas se você não souber o fundamento da sua fé, o que é fundamento da fé? Porque fundamento é o que sustenta qualquer coisa. Fundamentos são as bases de qualquer estrutura física ou de qualquer ideia, de qualquer pensamento. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma construção interior. E as pessoas hoje, elas não entendem, muitas pessoas, elas não entendem o fundamento da fé. Como muitas vezes você chegar numa pessoa que faz parte de uma igreja e você vê o nome da igreja e perguntar: por que é o nome dessa igreja? Não sei, não faço a menor ideia, ele colocou porque achou interessante. Hoje em dia as pessoas decoram muito mais os slogans do que os nomes. Só que é o nome que dá o fundamento. Por quê? Porque ela tem um sentido. Se você está numa igreja, se você tem uma fé, não vou falar nem numa igreja, se você tem uma fé no seu coração, o que fundamenta essa fé? E nós vamos procurar entender hoje quais são os fundamentos da fé que você tem, quais são os fundamentos da fé que eu tenho. Porque se esse fundamento ele não for Jesus, sinto informar, mas a sua fé ela está fundamentada em algo frágil. Ou pode estar sem fundamento, porque ele é o fundamento da fé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Vamos começar por aqui. 1 Coríntios 3, primeiro, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Ele disse assim para os Coríntios:
eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, eu não pude falar com vocês como pessoas adultas, porque vocês não são adultos na fé. Ô Paulo, pegou pesado com os coríntios. Ele falou assim, no versículo 2: com leite eu vos criei, e não com manjar, porque ainda vocês não podiam, e nem tampouco agora podeis, porque vocês ainda são carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo falou o seguinte: olha, eu estou falando para vocês só coisas naturais, só coisas simples, leitinho. Não posso dar comida forte para vocês, porque vocês são carnais. Mas Paulo, nós somos espirituais, nós temos tudo da Bíblia. Nós fizemos o curso completo de 2 anos, temos nosso certificado. Aí Paulo falou assim: olha, se vocês estão andando em contendas, ciúmes, dissensões, vocês estão andando segundo o Espírito, estão andando segundo a carne. Então são carnais. Porque um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Vocês estão cogitando quem é Paulo, quem é Apolo? Ah, Paulo é melhor do que Apolo, porque Paulo tem mais unção, porque Paulo coloca a mão assim, a pessoa é curada, mas Apolo faz desse jeito, e esses cristãos aqui de Corinto estavam desse jeito, dizendo que um era melhor do que o outro. E comparando Paulo com Apolo. E Paulo falou assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creram? E conforme o que o Senhor Jesus deu, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é o pastor A, ou o bispo B, ou o apóstolo C, ou o diácono D? Quem é cada um de nós, senão ministros de Deus para levar as pessoas ao conhecimento de Deus? No reino de Deus não existe hierarquia, não tem um melhor do que o outro, não tem Deus, filhos prediletos. Ah, porque eu recebi uma unção de Deus, sou maior do que você. Jesus deixou bem claro quando ele disse: aquele que quer ser o maior dentre vós, seja aquele que mais serve. E as pessoas estavam cogitando, não Paulo e Apolo que estavam brigando para ver quem era o maior entre eles. Paulo foi muito claro quando ele falou assim: um plantou, o outro regou. Mas sem Deus que dá o crescimento, não fizemos nada. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Eu sou um cooperador de Deus. Eu não tenho nada de mim mesmo. A palavra que eu tenho, tudo que eu tenho é dele. O amor que tem no meu coração veio dele e volta para ele. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos apenas cooperadores de Deus, mas vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando ele fala edifício, ele mudou aqui o entendimento. Ele está falando sobre plantio e agora ele fala sobre edifício. Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. O que aconteceu em Coríntios? Aconteceu que Paulo lançou o fundamento que é Jesus. Apolo construiu as paredes. E eles ficaram questionando: quem é o maior? Paulo ou Apolo? E aí dividia, um é de Apolo, o outro é de Paulo. E Paulo falou assim: a construção de Deus em você, ela foi fundamentada por mim, porque eu lancei um fundamento.
E agora vocês mesmos querem mudar esse fundamento ou querem construir onde não tem fundamento. E quando vocês ficam dizendo um é de Apolo, outro é de Paulo, estão fugindo do princípio. Qual é o princípio? O princípio é Jesus é o fundamento. Nem Apolo, nem Paulo, é Ele. A nossa fé deve estar fundamentada nele, na nossa relação com Ele, na nossa vida com Ele. Ele é que é o nosso fundamento, Ele que é a pedra angular, Ele que é aquele em que todo edifício fica bem ajustado. Ele é aquele que nos dá a segurança. Os ministros de Deus, eles têm a função unicamente de levar as pessoas a construírem um edifício sobre o fundamento, que é Jesus. A pergunta que eu faço agora é, você, dentro de você, tem Jesus como único fundamento? Ele é a estrutura da sua vida, do seu interior? Ele é onde você firma os pés? Ele é a construção para onde você corre na hora da tempestade? Isso está escrito lá em Mateus. Mateus 7. Aquele que ouve... Eu acho que eu repito tanto esse versículo aqui que muita gente deve ter decorado já. Eu quero que você abra, que você marque se você não tem marcado ainda, mas eu já vou dizendo aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quando ele fala pratica, ele está dizendo o seguinte: você colocou os seus pés no fundamento? Você está fazendo o que eu digo? Você está seguindo a minha orientação? Você colocou a sua fé em mim? Porque fé é você fazer conforme aquilo que alguém disse que vai fazer. E esse alguém é Jesus. Se ele falou faça assim, então faça assim. É uma coisa prática. Aquele que ouve as minhas palavras e as... Não é só escutar. Tem que ter prática, tem que fazer conforme ele diz. Você tem que andar, tem que ser algo que tem que ser o fundamento da sua vida. Não existe cristão antes de ir para a igreja de domingo, cumprir as suas obrigações religiosas e acabou. Isso aí os gentios que fazem. Porque para nós não tem uma religião, para nós tem um Cristo dentro do nosso coração que é o nosso fundamento. Ele é o fundamento da fé. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e a combateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que é praticar a palavra? Tem um ditado hoje em dia, aqui no Brasil, em relação ao catolicismo, né? As pessoas perguntam, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Hoje em dia já tem um grupo de crentes não praticantes. Tinha um tempo que eu escutava muito antigamente que falava assim, a pessoa ia para a igreja evangélica, você é crente, você é protestante, eu sou amigo do evangelho. As pessoas têm essa impessoalidade, né? Eu gosto, mas eu não participo muito. Não, é legal, as músicas são boas, mas, sei lá, estou a fim de me envolver muito nessa coisa não. Não, é bonito, você viu lá o templo. Eu sinto uma paz que eu estou lá, quando eu estou à vontade, quando eu estou assim muito conturbado, sabe, com o coração muito angustiado, eu vou lá e sento, eu sinto uma paz, aí vou embora. Isso é praticar o evangelho? Isso está dentro do que Jesus falou, aquele que ouve as palavras e as pratica. Quando eu falo de fundamento, eu falo de você tomar uma decisão baseada em algo que vai mudar o rumo da sua vida.
Quando eu falo em fundamento, eu falo numa construção dentro de você, não externa, que faça com que o seu andar, a direção da sua vida, seja direcionada pelas palavras dele. Como funciona? Vou ser mais prático para você. Vou lhe ensinar numa condição prática para você entender como de fato funciona. Lucas 5, avança para frente aí. Lucas 5, a partir do versículo 1. Eu vou explicar para você como é praticar a palavra e qual o resultado que ela tem sobre a sua vida. Vou explicar para você o que é ser fundamentado em Jesus e qual o resultado que estar fundamentado em Jesus vai trazer para a sua vida natural. Não tem a ver com fazer parte de uma religião, sentar, escutar a música, levantar os braços, abrir e fechar a Bíblia, fazer um ritual e ir embora. Ou chegar, assistir as programações, dar a sua oferta lá, o seu dízimo e ir embora, e viver a sua vida. Não tem a ver com um ritual, com uma regra, com uma religião. Eu quero ensinar para você uma fé sem religião. É possível? Claro que sim. É uma fé que é fundamentada naquilo que você vive dentro de você. Mas a religião não religa o homem a Deus. A função dela é trazer você para Deus. Uma vez que você já está ligado a Ele, você não precisa religar a Ele. Isso acontece uma vez só. A função da igreja é trazer as pessoas para Deus. Uma vez que elas estão em Deus, manter elas em Deus. Com o coração em Deus. Praticando. Como? E aí vamos a esse exemplo. Lucas 5. O que aconteceu aqui? Vamos começar do primeiro. Aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão estava o comprimindo para escutar o que ele tinha a dizer. Muitas pessoas escutam o que eu tenho a dizer. E eu sei quantos praticam, porque eu consigo ver o retorno disso. Jesus também, as que eu falo não são minhas, são dele. Então isso também influencia na minha vida, na minha prática. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. Presta atenção aqui. Estavam eles lavando as redes. E entrando no barco que era de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se no barco, ensinava ao barco a multidão. Eles haviam pescado, e toda vez que a gente pesca, a gente vai lavar a rede. Quando você lava a rede, é porque acabou o negócio. Quando você lava a rede olhando para o tanto de peixe que você pegou. Você fala assim, hoje já deu. E pescador experiente, quando ele vai lavar a rede, é porque ele sabe que já deu o que tinha que dar mesmo. Porque eu lembro que lá em Tamari, eu e meu irmão, Rogério, a gente pescando, então a gente pescou. Uma vez a gente passou, acho que de 1 da tarde até umas 11 da noite, tentando pegar um tambaqui. Foi cansativo, pegamos ele. Escapulei da rede umas 3 vezes. E aí às 12 horas, isso estava na roça, veio para casa, estávamos nós lá, antes de fazer tudo, morrendo de cansado, nós estávamos lavando a tarrafa. Foi tarrafa não, foi a rede, tipo um riducho, aqui chama de riducho, uma rede de arrasto, que estava passando no açude para poder pegar o tambaqui, nós conseguimos pegar ele. E aí a gente estica a rede, você tira todas aquelas tralhas que tem nela lá, os galhos, as coisas, remenda os buracos, ou seja, fim de pescaria. O que mais que fazer? Esperar a próxima. E tem que esperar a coisa se acalmar, porque você pescou, se não deu nada ou se deu alguma coisa, tem que esperar os peixes se acalmarem, esquecerem que passou uma rede ali, para você passar de novo. Quem pesca entende o que eu estou falando. Então eles estavam lá lavando as redes. Jesus se sentou na multidão e começou a falar com eles, ensinar de cima do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Oxe!
Acabou de lavar a rede. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, vai lá no alto mar e lança as redes para pescar. E Simão, pescador experiente, de muitos anos, conhecia cada palmo daquele lago de Genezaré, disse para Jesus, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha, Jesus, eu tenho experiência no negócio. Nós rodamos esse lago de Nazaré todinho e não pegou nada. Não foi o dia. Quem é pescador sabe quando o dia não está para peixe, não tem para onde. O peixe pode estar batendo na sua frente assim, você não consegue pegar ele. Pescaria é uma arte maravilhosa. Jesus falou assim, vai no alto mar e lança as redes. Então Pedro falou assim, olha, eu sei que a gente não pescou nada, mas sobre a tua, porque o Senhor mandou. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Será que Pedro creu? Ou Pedro estava desconfiado? Pedro disse, vamos ver o que dá. Não, ninguém depois de ter lavado as redes vai voltar para o mar só porque alguém disse que você voltaria. Pedro acreditou. Eu vou acreditar no que o senhor está dizendo, vou fazer. Ainda que pareça loucura. Ainda que pareça que é uma doidice. Ainda que eu esteja cansado, porque eu já lavei as redes. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, vamos fazer igual nas igrejas tradicionais. Repita comigo. E fazer... Ok, pode repetir não, é? Ah, é engraçado meu povo repetir. Tá, não vou mandar ninguém repetir não. Mas decore. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que se rompiam as redes que acabaram de ser lavadas e costuradas. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundaram de tanto peixe. De onde é que saiu tanto peixe se eles pescaram a noite toda e não pegaram nada? De onde saiu? Saiu da palavra. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as... Vocês estão conseguindo entender? O fundamento da fé. O fundamento da fé é Jesus, que é a palavra. Se ele disse que é, como diz o meu amigo apóstolo Celso, já é. Aquilo que ele diz, já é. A nossa fé ela tem que estar fundamentada em Jesus. Naquilo que ele diz. Porque o que ele diz é a verdade. Porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente só tem a comprovação disso quando? Quando faz. Se Pedro não tivesse acatado, entendido, aceitado, crido na proposta maluca de Jesus de voltar para o mar, ele não teria testemunho da pescaria maravilhosa. Se ele não tivesse... Uma coisa simples. Jesus falou, vai, e ele foi. Sobre a tua palavra eu lançaria as redes. Eu vou andar segundo aquilo que o Senhor diz. Eu vou fundamentar a minha fé naquilo que o Senhor diz. Onde está fundamentada a sua fé? Se não tem uma palavra para você fundamentar a sua fé, ela é nula. Ela é vã. Em que você coloca a sua fé? Você coloca a sua fé nos ministros? Eu digo muito isso, eu falo assim, não coloque a sua fé em mim. Eu tenho fé para mim. Nem as minhas filhas, nem a minha esposa, nem os meus filhos, e nem a minha esposa podem colocar a fé em mim.
Paulo falou para Timóteo, a fé que tem para ti mesmo. A minha fé, ela é minha. Eu ensino a eles e a vocês um caminho de fé. Não confie em homens de Deus. Não, pastor. Não. Confie na palavra que os homens de Deus pregam. Porque eu posso falhar. E olha, queridos, eu já me decepcionei com tanto homem de Deus. Com ele. Sabe por quê? Porque eu confiei nele. Ainda que a palavra dele tenha sido verdadeira, porque a palavra é a verdade. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Você não pode colocar a sua confiança em pessoas. Você não pode fundamentar a sua fé na experiência das pessoas. Você tem que fundamentar a sua fé na palavra, naquilo que Deus diz. Se uma pessoa foi curada de uma enfermidade, a sua fé não deve estar só no exemplo de que a pessoa foi curada. Porque você pode criar uma condição de santidade na pessoa e depois quando a pessoa aparecer outra doença nela, a sua fé vai desmoronar. A sua fé na cura tem que ser fundamentada em Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A sua fé na cura tem que ser fundamentada na palavra que diz que estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso está escrito na palavra. Ele não disse quem seria a pessoa, ele falou a verdade. Esse é o fundamento da fé, não em pessoas. Não se pode colocar a fé em pessoas. Ah, aquele é o homem de Deus, vai lá que você fizer. Eu vejo tanta gente se frustrar por isso, por se confiar na pessoa. Eu mesmo já corri atrás de muito homem de Deus. Não que eu não escute homem de Deus, eu escuto sim. Escuto a palavra. Só que a minha fé não pode estar fundamentada neles. A minha fé está fundamentada em Jesus. A sua fé não pode estar fundamentada em mim, se você está me escutando agora. Eu quero que você olhe para Jesus, não olhe para mim. Eu quero que você adore a Jesus, não adore a mim. Eu quero que você ame a Jesus. Ame Ele mais do que a mim. Ame Ele mais do que todas as coisas. A gente tem que prestar atenção nisso para saber onde a gente coloca o nosso pezinho. Cuidado do pezinho onde pisa. Tem uma musiquinha assim, né? Saber onde a gente coloca os nossos pés. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse lança um fundamento sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica a minha palavra, esse lança o fundamento sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Ele é o fundamento. Homens, como Paulo falou em relação a Paulo e Apolo, nós somos ministros de Deus para que vocês sejam edificados na fé, para que a construção de Deus seja feita dentro de vocês, para que o plantio da semente da fé seja lançado dentro do seu coração, assim como foi lançado no meu. A mesma semente que está... A mesma semente que está aqui é a mesma semente que está aí. Não tem diferença. Ela precisa ser regada aqui, assim como ela precisa ser regada aí. A construção aqui tem que estar fundamentada em Jesus, como tem que estar fundamentado aí. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, nós andamos no mesmo caminho. Eu entrei num caminho, pisei nele e estou andando nele faz 30 anos. É o meu caminho, Jesus. Quando eu falo para você Jesus o caminho, eu trago você para o caminho. E mostro você a Jesus. Eu não quero ser o pedágio, eu não quero ser o entrave, eu não quero ser o intérprete. Ele tem que se relacionar com você e você com ele. Aí eu estou seguindo nesse caminho, você também vai seguir o mesmo caminho. Seja um pouco antes, seja passando na minha frente. Você que vai decidir como é que você vai correr essa carreira que lhe está proposta. Eu estou correndo dentro da minha capacidade, do meu nível, do meu interesse, da minha fé. É o mesmo caminho. Eu não quero colocar você no meu caminho. Eu quero colocar você em Jesus, que é o caminho. Eu não quero colocar um fundamento meu sobre o seu coração. Eu quero colocar o fundamento que é Jesus. Os ministros que tomam para si a condição de intérpretes, a condição de intercessores, a condição de atravessadores entre Deus e as pessoas, eles caíram num terrível engano de querer para si algo que é de Deus, de querer um amor para si que é de Deus, de querer para si uma glória que é de Deus, de
achar que é sua uma unção que foi Deus que deu. Então não existem homens que possam ocupar o lugar de Jesus, ou que possam fundamentar. E se foi colocado um outro fundamento em você que não foi Jesus, Paulo fala isso lá nos Coríntios. Eu lancei o fundamento, Apolo fez a construção, mas é Deus. Eu lancei a semente, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Por quê? Porque você é dele, você não é meu. E nem de Paulo, nem de Apolo, nem de nenhum outro pastor, presbítero, apóstolo, bispo, diácono, faltou alguma coisa? Ou seja, lá qual título for que tiver. Você é de Jesus. E Ele quer ter comunhão com você. Ele quer fundamentar a verdade dentro de você. Para que você pratique, assim como aconteceu com Pedro. E quando Ele falar, é aí que está a diferença. Que na sua comunhão com Ele, quando Ele falar com você, aí você chega e vai dizer assim, Senhor, eu acho que isso não dá certo. Eu já fiz isso com Jesus. Desse jeito. Ele disse algo no meu coração e eu falei para ele assim, Senhor, amado meu, eu acho que isso não dá certo. Eu já analisei todas as condições possíveis e impossíveis. Não, impossíveis não tem como você analisar todas. Eu já vi todas as atenuantes, todas as possibilidades. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor falou, eu vou fazer. E adivinha qual foi o resultado? Deu certo. Então hoje eu nem questiono mais. Quando ele fala, eu falo assim, Senhor, eu obedeço. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Porque a minha fé não está... Inclusive até quando outras pessoas falam para mim alguma coisa, alguma direção de Deus, como homem de Deus, vem trazer para mim alguma direção, eu vou para a palavra, eu vou perguntar ao Espírito Santo, eu vou ver se há singularidade entre aquilo que ele falou e o que Jesus fala comigo. Se não for, eu deixo para lá, eu descarto. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Porque a minha fé está fundamentada nele. Fundamente a sua fé nele. Não fundamente a sua fé em ministros. Não fundamente a sua fé em igreja. Igreja não salva. Igreja não é o caminho. Se você quer paz no seu coração, você não vai encontrar ela na igreja. Agora foi difícil. Igreja não é o caminho. Se você quer paz no seu coração, você não vai encontrar ela na igreja. A igreja ela é o mapa do caminho. O mapa do caminho não é o caminho. Jesus é o caminho. A igreja tem a função de guiar, direcionar, mostrar, clarear, ensinar, empurrar, motivar, incentivar, tem mais adjetivo para colocar aí no meio? Conduzir você ao caminho, que é Jesus, onde você vai fundamentar a sua fé. A igreja não é para trazer você para cá, é para empurrar você para lá. Deu para entender a lógica? A igreja não é o caminho, ela é o mapa do caminho, ela é que ensina a eclésia, a reunião dos santos, pessoas que conhecem Jesus. Com qual função? De que conheçamos cada vez mais quem Ele é. Qualquer fundamento que for colocado fora de Jesus é fundamento falso. E nesses 2000 anos de igreja tem muito fundamento falso. Muita coisa foi mudada. Muita parede foi construída onde não tinha alicerce. E aí como é que a gente sabe? A gente sabe que na hora da necessidade não funciona. Pessoas que passam a vida seguindo rituais religiosos que não levam a lugar nenhum. Não trazem resultado, não conseguem uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque a fé não está fundamentada em Jesus, está fundamentada num ritual. Fé fundamentada num ritual é justiça própria. Como é isso? Eu vou todo domingo para a igreja e lá eu dou o meu dízimo. Então Deus tem que me abençoar porque eu estou fazendo a minha parte. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é assim que está escrito, né? Não tem esse versículo na Bíblia, tá? Caso você não saiba. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não. O que tem é, ande na minha palavra.
creia, fundamente, aquele que as palavras e as pratica. O que tem é, ande com Jesus, busque comunhão com Ele. E as pessoas acham que, porque eu vou vender o meu carro e vou dar na igreja, porque se eu der a minha oferta lá, então Deus vai me fazer rico. Aí as pessoas vão e não ficam ricas e depois ficam choramingando porque perdeu o carro. Quem já viu isso acontecer? Ou a casa, ou o salário, ou seja lá o que for. Mas é errado ofertar? O problema não está no ofertar. O problema está no sentido no qual você oferta. Sacrifício é algo que você dá por gratidão, não porque você quer receber algo em troca. Sacrifício ele é de amor, alegria. Eu vou dar para Deus porque Ele está fazendo algo poderoso na minha vida. Ele já fez. Quando você entende isso, muda o sentido. E aí tem que ser por fé na palavra. Você precisa entender o sentido da coisa para saber onde fundamentar a sua fé. Por isso que as pessoas têm quebrado muito a cara nas igrejas hoje, porque elas não têm fundamentado a fé. Elas têm fundamentado a fé em doutrinas de homens. Em coisas que não são de Deus, que não trazem a direção correta, não estão fundamentadas em Jesus. Estão fundamentadas numa regra, estão fundamentadas numa religião, estão fundamentadas numa pessoa, estão fundamentadas numa tradição. Tradição. A sua fé está fundamentada na tradição? Porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque os meus antepassados fizeram assim, eu vou fazer do mesmo jeito. E se eles estiverem errados? Como vai saber? É muito difícil você quebrar. A fé fundamentada numa tradição é uma das coisas mais difíceis de se quebrar na vida. A coisa mais difícil para mim, de fundamento, eu fui criado numa denominação batista e um dos fundamentos da igreja batista é que eles não acreditam, eles não ensinam a prática da oração em línguas, da forma como eu ensino hoje e vivo. Vivo, por isso ensino. E quando eu tinha 17, 18 anos, no meu coração ardeu um desejo por algo mais de Deus. E esse algo mais de Deus, à medida que eu fui orando e buscando a Deus, fatalmente, eu vou dizer fatalmente porque não tem outro caminho, fatalmente ele se manifestou em mim sob a forma da oração em línguas. E qual foi a preocupação da minha cabeça? Sabe qual foi? Que a minha avó e os meus tios, e os meus primos, e os meus amigos, e a minha tradição, e a minha história, onde é que fica? Porque aquilo que eu fui ensinado até aqui, eu descobri, agora eu vivo algo diferente, é um fundamento diferente, e aí? E aí eu fiquei no impasse na minha vida, naquela época. E foi muito desgastante para mim. Até que eu comecei a colocar a minha vida sob um novo fundamento, que é Jesus. E nesse fundamento que é Jesus, eu coloquei a prática da oração em línguas como algo que é o fundamento, que é de Deus. E aí eu venho de lá para cá. Trouxe alguns distanciamentos, sim, mas aqui dentro teve uma quebra de uma tradição. Vivei isso a vida toda. E os rituais que eu fiz? E aquilo que eu preguei lá atrás? E olha que eu preguei muito. Mesmo nos 16, 17 anos, naquilo que eu acreditava. Aí você lembra de Paulo, no caminho de Atos, ou no caminho de Atos, no caminho de Damasco, no livro de Atos. E ele com as cartas nas mãos para ir para Damasco, para lá pegar todos os cristãos e jogar no cárcere, inclusive até para matar. Porque aquelas pessoas cristãs, eles estão pregando um fundamento diferente, estão pregando um fundamento de um tal de Jesus Cristo aí, que vai contrário à lei de Moisés, vai contrário à nossa tradição, nós temos que matar esse povo. E aí, ao meio-dia, apareceu na frente dele uma luz mais forte que o sol. E ele sabia que era uma pessoa, porque a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Não faço nem ideia de quem é o Senhor. Estou perseguindo o Senhor, estou. Essa luz forte, ele falou assim: Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Paulo fez: eita, luz. E agora?
E aí Paulo então foi levado para Damasco com os olhos cobertos. E Ananias foi chamado para orar por ele. E caíram as escamas dos olhos. E a partir daquele dia, todo o fundamento da vida de Paulo mudou. Sabe por quê? Porque Jesus falou uma coisa para Ananias. Ele falou assim: Ananias, eu vou mostrar para esse homem o quanto é importante padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é um fundamento dentro do coração dele, que ainda que ele morra, viverá. E Paulo entregou a vida dele, mas entregou com força. Ele diz assim: eu considero tudo como nada. Todo o conhecimento, toda a riqueza, todo o status que eu tinha lá entre os fariseus, eu romano e tudo mais, aquela coisa toda que eu tinha, isso aí eu considero como esterco, como estrume, por causa da sublimidade, da glória de Cristo em mim. Paulo viu o eterno. Isso foi fundamentado no coração dele, e aí ele não importava a chibatada que ele levava, não importava ele ser apedrejado, não importava os perigos que ele passava. Ele dizia assim: a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. A leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque a fé dele estava fundamentada naquele Jesus que ele viu na estrada de Damasco. Eu acho que todos os dias ele lembrava daquele dia: é ele, é ele, é ele, por ele. Minha fé está fundamentada nele, minha confiança é nele. Eu verei face a face. Jesus falava com ele e ele ia orando em línguas. Ele disse assim: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Ele ia cada dia olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Todos os dias. A fé dele não estava fundamentada mas numa tradição. A fé dele estava fundamentada em uma pessoa. Não de Pedro, não de João, não de Barnabé, não de Ananias que orou por ele e batizou ele. A fé dele estava fundamentada no Jesus que ele conheceu. E sobre a palavra de Jesus, ele levou o evangelho em toda a Ásia, Grécia, Itália, Roma, e por onde ele passava, ele levava, porque ele estava fundamentado nisso. Onde é que está o seu fundamento? Qual é o fundamento da sua fé? É um homem? É uma igreja? É uma tradição? É uma pessoa aqui nesse mundo? Todos esses fundamentos estão errados. Jesus é o fundamento. E o fundamento é a palavra, porque Ele é a palavra. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu creio em Deus. Um versículo sobre isso, né? Dizes tu, eu creio em Deus, até os demônios creem e estremecem. Quando a pessoa fala assim: eu creio em Deus, eu acho isso muito vago. Eu creio em Deus. Ele lá e eu aqui. Isso eu já escutei a pessoa falar assim: Deus a gente se entende, ele lá e eu aqui. Não, não. Não existe esse negócio de Deus lá e eu aqui. Ou você conhece ele, você nunca mais quer largar dele, ou então você não conhece ele. E realmente, ele está lá e você aqui. E existe um espaço no meio dos dois. Simples assim. Eu costumava muito perguntar para as pessoas, às vezes eu pergunto assim, quando eu estou falando sobre Deus, eu pergunto: quem é Deus para você? E a primeira resposta que vem, lógico, assim, de testa: Deus é tudo. Tudo o quê? Tudo. Eu falei: não, para de me enrolar. Para você, quem é Deus? Para você, na intimidade, o que Ele é para você? E aí vem as respostas diversas. Deus é a natureza. Deus é o arco de si. Deus é a força ativa. Deus é... o que mais? Então, tantas respostas que aí, cada uma mais criativa que a outra. E aí eu tento fazer a pessoa enxergar uma coisa: que Deus é uma pessoa. E aí eu vou afinar a pergunta: qual é a relação que você tem com Deus? É só de pedir quando está tudo difícil? É só de achar que Deus ele é o destino, o karma? Deus me protege porque Ele é tudo e aí eu vou viver na minha vida do jeito que der. Queridos, não é assim que funciona. Deus ele é uma pessoa.
Então a minha fé está em Deus. A sua fé está em Deus a partir do momento que você ouve as palavras e pratica. A sua fé só está em Deus a partir do momento que você está em relação com Ele. A sua fé só está em Jesus a partir do momento que você tem um encontro com Ele e Ele sabe quem é você e você sabe quem é Ele. É uma relação pessoal sua e dele. Não tem como você dizer que confia numa pessoa que você não conhece. Não tem como você dizer que você ama a Deus se você não conhece Deus. E todo amor e toda fé, ela sempre tem que estar ligada a uma prática. Quem acredita faz do jeito que está escrito. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que me conhece vai fazer o que eu estou mandando ele fazer. Ele vai acreditar em mim. A sua fé vai estar fundamentada em mim. É assim que Jesus diz. Se você diz que ama Jesus e não faz aquilo que ele diz, ou você tem um amor muito fraco, muito distante, ou então você está mentindo. Desculpa a sinceridade. Como eu posso saber? Eu não posso. Eu estou trazendo para você a verdade. Eu quero clarear dentro do seu coração a verdade para você saber onde você coloca a sua fé. Ah, eu não acredito em Jesus, eu acredito em outra coisa. Tá, tudo bem. É a sua escolha. Você é livre para escolher em quem você vai acreditar. Eu acredito em Buda, eu acredito em Maomé, eu acredito em Ganesha. São fundamentos de fé. São fundamentos de fé, são. Tem toda uma estrutura montada ali, Só que eu não acredito nessas outras estruturas, eu acredito em Jesus. Não odeio quem acredita em outra coisa, muito pelo contrário, eu amo todas as pessoas. Nem todo mundo é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Mas aquilo que eu acredito é a minha fé. E se eu estou falando para pessoas que são cristãos, que falam assim, Jesus é o meu Senhor, então eu preciso que você tenha muito claro dentro do seu coração o fundamento da fé que existe lá dentro. Jesus é o seu Senhor? A sua fé está fundamentada nele? Você escuta a voz dele? Porque ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome. E elas me escutam. E elas me obedecem. Fé é obedecer. Fé é andar segundo aquilo que você de fato acredita. E isso acontece somente dentro do seu coração. Onde está fundamentada a sua fé? Para concluir, 1 Timóteo 2,14. Passando, vai passando. Os agora são próximos, Timóteo e Pedro. Paulo escreveu uma carta para Timóteo e deu várias recomendações para ele. 1 Timóteo 2, versículo 14. Assim pequena, né? Só faço maior. Falei 1 Timóteo ou foi 2 Timóteo? Primeiro. É 2 Timóteo, tá? Eu anotei errado aqui. 2 Timóteo. Só passar um pouquinho. As cartas de Timóteo são pequenas. Segundo Timóteo 2, 14. Traze essas coisas à memória. Paulo escreveu essa carta a Timóteo, que era pastor, dando as orientações. Paulo lançou um fundamento em Timóteo, aquele que ele chama de verdadeiro filho na fé. Eu gosto sempre de explicar para você. Muitas pessoas não têm habilidade com Bíblia, então eu gosto de explicar o contexto para você ter uma ideia mais clara, para você fundamentar melhor na sua ideia aquilo que está sendo falado. Então, Paulo, escrevendo para Timóteo, que era um filho na fé, alguém que se converteu através dele, que era pastor de uma igreja, eu não lembro qual agora, mas era uma igreja lá daquelas igrejas da Grécia, da Ásia, daquela região. E Paulo escreve para ele assim, dizendo, Timóteo, traz essas coisas à memória,
ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Timóteo, cuidado com muito falatório. Não fica batendo boca com ninguém, não. Não fica com contenda de palavra, isso, aquilo, outro. Então, o que eu faço, Paulo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da... Timóteo, não se preocupe com contendas de palavras, não se preocupa com teologia, não se preocupa com outras coisas, não se preocupa com o que as pessoas estão dizendo. Timóteo, se concentra na palavra da verdade. Quem é a verdade? Se concentra na palavra que Jesus falou para você, Timóteo. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ou seja, aquilo que não está na verdade, que não é a palavra, evita essas coisas. Não fica batendo boca com ninguém, não. E eu estou evitando muito isso hoje em dia. E as palavras desses, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e as palavras desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, ou seja, 2 homens dentro da igreja, que ficavam procurando pantinho o tempo todo, debatendo coisas de teologia, de não sei o que, blá 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 blá. Paulo falou assim, olha, não escuta esses caras não, porque aquilo que eles fazem vai ficar roendo, igual gangrena, vai ser uma coisa, é um buraco sem fundo, vai ficar cavando o tempo todo. Evita essas coisas, se concentra na palavra da verdade. Porque Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. O que foi que esses dois fizeram? Dentro da igreja eles começaram a mudar o fundamento, dizendo que já havia acontecido a ressurreição. E Paulo falou, não, eles estão errados, não aconteceu. Ah, isso é um debate teológico, mas eu creio assim. Se você crê assim, você está fora da verdade. Volta para a simplicidade da verdade. Como eu falei anteriormente, as tradições já estão carregadas de fundamentos que estão fora da verdade, desviando da verdade, que é quem? Jesus. Toda palavra que não conduz para Jesus, toda palavra que não leva para Jesus, fuja dela. Toda pregação que não apontar para Jesus como centro de todas as coisas, porque todas as coisas estão nele, fuja dela. Eu não tenho como falar de outras coisas aqui que não levam você para Jesus. Quando eu falo dessas práticas espirituais, são práticas que todas elas levam você para a presença dele. Empurrar você para ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Fora disso, fuja. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo. Qual é o selo do fundamento de Deus? Como é que eu sei que a verdade é a verdade? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. E aí no versículo 23 ele fala de novo, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistirem a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Ou seja, toda a palavra da verdade, ela sempre é fundamentada em amor, mansidão. Eu não brigo com ninguém. Eu já briguei muita... já peguei muita briga. Eu já peguei muita briga de Bíblia. Eu lembro de uma vez... Eu vou contar essa história. Eu trabalhava na barraca de sorvete e tinha um rapaz que ele saía da renovação carismática, passava, comprava um sorvete à tarde, não lembro qual dia da semana, era no dia da semana. Passava e ia embora. Era no caminho. E aí, nesse período que eu trabalhei na barraca de sorvete, foi uma das vezes que eu li a Bíblia todinha. Eu ficava lá fazendo nada, na época eu não tinha celular. E aí eu ficava lendo a Bíblia. Então, nesse período eu li a Bíblia todinha. Então, toda vez que ele passava para comprar um sorvete, eu estava lendo a Bíblia.
E aí um dia ele resolveu parar para conversar. Pegou a Bíblia dele, eu peguei a minha, e vocês imaginam, né? Tem, porque está escrito que não sei o que, pá. E o sorvete acabou, e ele lá, porque está escrito assim, porque está escrito assado, porque está escrito assim, porque está escrito assado. O que foi? Já conectou, foi? É por causa da chuva, deve ser, né? Okay. E aí ficou pra lá, pra cá, aquela batalha toda. E aí uma hora ele parou pra tomar o restinho do sorvete. Ele ainda lembra. E ele virou pra mim e falou assim, rapaz, que besteira estamos fazendo, né? A gente discutindo isso tudo. E Deus tem tanto amor. Foi partiu dele, não foi de mim não, porque eu estava afim de continuar a briga. Vamos fazer o seguinte, proposta dele. Quando eu passar aqui para tomar sorvete, vamos ficar falando só do amor de Deus? E esse rapaz virou meu amigo. Eu nunca tentei convencê-lo de algo contrário àquilo que eu tinha. Existe um fundamento chamado amor de Deus, que nós começamos a conversar só sobre isso. E aí eu vi naqueles fundamentos, que ainda que alguns fundamentos tradicionais, cristãos ou católicos, nós temos muita diferença, no quesito buscar a Deus e amar a Deus, a gente tinha algo em comum, um fundamento. E aí nós não brigamos mais, nós ficamos amigos, apesar de que ele nunca se converteu para cá, nem eu me converti para lá. Quer dizer, não sei hoje, porque faz muitos anos isso. Eu não ouvi mais. Mas aí ele já passava e já tinha interesse de parar lá para conversar, não para debater Bíblia, para ficar com contenda, nem para mostrar quem era mais ou quem era menos, mas para falar do amor de Deus. É possível isso? É. Basta que você não queira entrar na briga. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. E para terminar, eu já nem quanto tempo a gente vai, eu nem sei. 1 Pedro 5. Só passar mais umas páginas para frente. 1 Pedro 5. Pedro 5, versículo 10. Para encerrar. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Tem uma tradução que fala fundamentará e fortalecerá. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Por que eu encerrei com esse versículo? Que é o Deus de toda graça, aquele que enviou Jesus, Ele é quem faz. Aí eu volto lá para o começo, quando Paulo falou assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem sou eu na fila do Paulo? Nós não somos nada. É Ele. Quando nós ensinamos as pessoas a buscarem a Deus, o próprio Deus é responsável para fundamentar, aperfeiçoar, confirmar, fortalecer, construir a Jesus, a palavra, dentro de você, fundamentar a fé em você. Muito simples isso. Primeiro, que é uma pessoa só. Segundo, que é uma palavra só. Terceiro, que é um espírito só. Quarto, que é uma verdade só. Quinto, é um caminho só. Sexto, é uma vida só. Se eu continuar aqui, eu não sei onde eu vou parar. Mas é só Ele. É uma coisa só. Por que Ele fez isso? Para facilitar para a gente.
está muito confuso, para tudo, se concentra nele. Quando não souber onde colocar os pés, quando não souber para onde olhar, quando não souber para onde fundamentar a sua fé, quando se sentir perdido, se lembra que é Ele. De tudo que eu falei aqui, de tudo que eu tenho falado, quando as coisas parecerem conturbadas, só lembre de uma coisa: Ele, 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 por Ele, para Ele, Ele. O Espírito Santo vai conduzir você para Ele. Ele morreu naquela cruz. Ele é o Salvador. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Fundamente a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, as suas incertezas, as suas emoções, os seus sonhos, as suas realizações. O que mais? A sua vida, as suas alegrias. Fundamente tudo nele. E você não vai se arrepender. E quando ele disser, você vai dizer assim: Senhor, o Senhor pode até não entender o que você está dizendo, mas sobre a tua palavra, eu lanço as redes. Amém? Vou ficar em pé porque eu cansei de ficar sentado. Você pode ficar sentado se quiser. Vamos orar encerrando? Deus de toda a glória e toda a graça, nós te amamos mais que todas as coisas. Te agradecemos pelo fundamento que é Jesus em nossas vidas. Te agradecemos por tua graça, por tua verdade, por teu amor. Sim, Deus, nós te agradecemos e te glorificamos. Pai, eu oro agora por cada pessoa que escutou essa mensagem, por que tem escutado essa mensagem, mesmo depois de outros dias, porque ela está gravada, para que o Senhor encontre uma brecha no coração dela para entrar e ali dentro construir um fundamento, que esse fundamento seja seguro, para que todas as ações da vida dela sejam fundamentadas no Senhor. Eu oro e intercedo em nome de Jesus, para que o teu amor alcance os corações, possa aprofundar neles cada vez mais. No nome de Jesus. Nós te louvamos pelo teu amor que tem nos preenchido dia após dia. Te louvamos por tua graça e verdade. Te louvamos porque um dia o Senhor nos abriu os olhos. Nós podemos olhar para o Senhor e encontrar a verdade na tua presença e no teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos. Abençoamos cada pessoa que tem nos escutado. Cada pessoa que tem aprendido que não é por nós, mas é por causa do Senhor. Que elas possam encontrar o Senhor a cada dia. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco nesta noite. E até a próxima reunião, próximo encontro, no próximo domingo. Em nome de Jesus.